Fala, meus craques e amantes do futebol, tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, vou falar de jogadores superestimados. Bom, tem vários jogadores que, assim, a mídia, a própria população, o próprio torcedor do clube ou dos clubes aí, bota aquele jogador lá nas alturas. E principalmente depois que se aposenta, ele é o craque, ele era o que fazia tudo, ele era o melhor do mundo na sua época, mas muitas vezes ele só é um cara superestimado. Teve uma temporada ok, mas porque ele fazia alguns dribles, tipo, dava muita pedalada uma a cada jogo, mesmo que não resolvesse nada, aquelas pedaladas, mas ele era o craque. Ele é o cara assim. Aí de repente você vê aquele jogador que, sei lá, no YouTube tem uns highlights dele dando cada passe milimétrico, cada passe em profundidade, cruzamento na medida. Mas tipo, ele jogou 600 jogos, mas só fez aquilo em 5 a 10 jogos. Mas ele era um craque por causa disso, tá certo? Às vezes, os caras que eu vou citar aqui não eram jogadores ruins, eram jogadores bons. Jogadoraço às vezes, não chegava a ser craque, nem gênio não. Mas assim, eram jogadores bons, jogadoraços. E assim, mereceu a contratação em alguns clubes e tal, só que a mídia, a sociedade botam esses caras numas alturas que, tipo, ele nunca chegou aqui por causa de uns highlights, por causa de uma memória afetiva, uma coisa nostálgica e tudo mais. Assim, vai ser a parte um, porque são muitos jogadores que eu coloquei aqui. Aí eu escolhi 5 para falar agora, e depois eu faço uma parte 2, parte 3, não sei. Quando eu for lembrando aqui, eu vou anotando aqui no meu caderninho, tá certo? No meu velho caderninho para filar aqui. Bom, alguns aqui eu sei que se verem esse vídeo eu vou ser criticado. E como vou ser criticado, infelizmente. Mas paciência, tá certo? Eu vou falar de jogadores que eu vi jogar, tá? Não vou falar de, porque Cruyff, porque tem gente que diz que Cruyff era superestimado. Bom, eu não vi Cruyff jogar. Eu sempre soube que ele foi um grande jogador, mas assim, tem gente que diz que ele na realidade é superestimado. Tem gente que fala de Garrincha e tudo mais, de Pelé, lá, Eusébio. Bom, eu não vou falar desses caras, eu vou falar de jogadores que eu vi. Ou seja, da década de 1990 pra cá, que eu vi jogar, tá? Nem todos os jogadores que jogaram na década de 90 eu não vi jogar. Por exemplo, Maradona, eu não vi ele jogar. Não lembro de Maradona jogando. Não lembro de Careca jogando, de Zico jogando, esses caras que ainda pegaram a década de 90, tá certo? Então não vou falar desses. E bom, esses caras eram craques, né? Eu acho que não tem nem muito o que dizer, nem preciso ter visto esses caras jogarem. Vou falar aqui de jogadores que realmente eu vi jogar, tá certo? Que eu acho superestimados. Bom, o primeiro, tem gente que é muito fã dele, diz que ele foi importante no último título do Brasil e tudo mais, que ele é o reserva de luxo, o 12º jogador e papapá, ppp. Denilson, ou Denilson Show, como alguns chamam. Cara, eu vi Denilson jogar. Denilson era driblador? Era. Mas, cara, muitas vezes o drible dele não levava a nada. Por exemplo, ele era um cara bom para segurar resultado. Isso eu não vou negar nele. Por exemplo, naquele jogo da semifinal contra a Turquia, um jogo truncado e chato que o Brasil ganhou de 1 a 0 por causa de um bico de Ronaldo, que a bola, antes de chegar na mão do goleiro, deu um, sei lá, quicou assim, pegou o goleiro desprevenido. Porque o que Rustu agarrou naquele jogo foi uma das melhores atuações que eu vi de um goleiro em Copa do Mundo. A Turquia perdeu, mas Rustu e Marcos também. Tipo, Oliver Kahn foi o melhor goleiro, mas eu acho que Marcos e Ruchu foram melhores que ele. Mas ok, já passou, né? Denilson. Eu vi o cara jogar. Cara, Denilson, acho que não tem nem 70 gols na carreira. O cara era atacante, meu amigo. No Betis, Denilson parece que só tem 15 gols. Tem uma assistência ou outra, mas nada absurdo. Anthony, que não tem nem 2 anos de Betis, só tem 1 ano, eu acho, de Betis, tem mais gol que Denilson. Anthony, que é muito criticado, por exemplo. Não estou dizendo que eu odiava Denilson, não. Eu até gostava. E ele era um cara essencial. Por exemplo, naquele Brasil e Croácia de 2022, um cara que nem Denilson seria importante ali. Porque com certeza Denilson, por exemplo, quando o Pedro recebeu uma bola e resolveu dar um passe para Fred, que é volante, subir para tentar fazer o gol e depois deixou a defesa toda desprevenida. No lugar de Pedro, com certeza Denilson teria segurado ali. Denilson cansou de fazer isso no mata-mata em 2002. Cansou de fazer isso. Enquanto contra a Turquia, perdão, que ele pegou, tipo, ele poderia dar um passo para Ronaldo, tentar fazer o gol ali, mas sabe o que foi que Denilson fez? A gente tá ganhando, foi para o lado do campo,
Veio uns 4 zagueiros em cima dele, 4 defensores e meteu a porrada nele. O Brasil conseguiu uma falta. Ele fez muito isso, linha de fundo e tudo mais. Um cara num jogo daquele, ele seria essencial. Mas assim, o problema é que bota um patamar porque ele foi melhor jogador da Copa das Confederações de 97 quando ele jogava no São Paulo. Foi um ano ótimo para Denilson. Mas, cara, ele foi o melhor jogador de um torneio que ainda eu tenho minha contestação. Porque o que Ronaldo e Romário jogou naquele torneio não terem sido o melhor, ter sido Denilson, cara, tenho lá minhas dúvidas, viu? Tenho lá minhas dúvidas. O ano de 97, tirando o Ronaldo, sabe quem foi o melhor jogador do Brasil, brasileiro naquele ano? Edmundo. Mas, por exemplo, bota um Denilson, sei lá, num patamar que ele não deveria estar. Na minha opinião, não deveria estar, cara. Foi um bom jogador, tal, mas um jogadoraço, bom para segurar resultado, mas nada absurdo. Outro aqui é o goleiro Muralha. Cara, Muralha parece, sei lá, um tijolinho simples abandonado assim. Porque o que o cara levava de gol, o cara era péssimo defensor de pênalti. O cara tinha uma mídia, um marketing em cima dele que até hoje eu não entendo como é que Muralha chegou a jogar pela seleção, velho. Muralha era um goleiro ruim, velho. É um dos piores goleiros que eu vi. Mas sempre jogou em grandes equipes, com o Flamengo, por exemplo, e outros. Cara, Muralha nunca foi bom em canto nenhum. Nem jogando Série B ele foi bom. Mas, tipo, Muralha, não sei o que. Vou contratar Muralha. Cara, Muralha... Uma vez, em decisão de pênalti, numa final da Copa do Brasil, acho que foi contra o Cruzeiro, não me lembro qual foi o ano, o cara só caiu pro mesmo lado, aí os jogadores do Cruzeiro se ligaram, chutou sempre do outro lado. Cara, o goleiro sempre caiu pro mesmo lado, beleza que o goleiro tem maneira de escolher lado, mas caramba, ali foi demais, viu? A torcida do Flamengo quase que o pescoço do cara ali, a cabeça do cara. Porque ele era ruim, velho. Muralha não era bom. Sempre tivemos goleiros bons e excelentes aqui no Brasil. Mas Muralha, meu amigo, por exemplo, Fábio, praticamente nunca jogou de titular na seleção. Já foi chamado tal para ser reserva, mas nunca jogou de titular. Muralha já foi titular. Aí você tira. Como é um jogador superestimado. Outro que eu coloco aqui superestimado, Otamendi, zagueiro da Argentina. Cara, Otamendi não é nem de longe o melhor zagueiro que eu vi na Argentina. Quem dirá do mundo. Ah, mas ele foi campeão da Copa de 2022 e foi o zagueiro da seleção da Copa. Cara, até hoje eu não entendo como é que ele foi zagueiro da seleção da Copa. Era um líder, raçudo e tudo mais, porradeiro do jeito que a Argentina gosta, do jeito que a Argentina não gosta. Sim, ele é aquele porradeiro, é um líder dentro de campo e tudo mais, tem respeito dos outros jogadores. Ok, respeita a Messi, respeita a Di Maria e tal, mas assim, cara... Quem viu os jogos da Argentina, a Argentina foi campeã, numa final espetacular, a melhor final que eu já vi numa Copa do Mundo. E se brincar, o melhor jogo que eu já vi em Copa do Mundo foi. Mas, meu amigo, se não fosse Dibu Martínez e o ataque da Argentina, a Argentina não teria sido campeã não, porque a zaga da Argentina era ruim. E Otamendi era o líder daquela defesa. O cara é ruim. O cara só é porradeiro, mete o cacete tudo, é tipo o nosso Júnior Baiano. Tipo, só que Júnior Baiano nunca ganhou uma Copa do Mundo, né? Pelo contrário, foi até um dos responsáveis por algumas vergonhas que o Brasil passou na Copa de 98. Mas, por exemplo, mas não ganhou Copa do Mundo, esqueci e tudo mais. Mas Otamendi, Otamendi, zagueirão e tudo mais. Cara, quer ver zagueiro bom que a Argentina tinha? Ayala. Ayala era um jogador excelente. Ayala era um jogadoraço, um zagueiraço. Ela é excelente. Mas alguém fala de Ayala? Não, não falam de Ayala, por exemplo. Walter Samuel era um zagueiro excelente. Muita gente não fala de Samuel, que é o auxiliar técnico de Scaloni na Argentina, atualmente. Mas o cara era um baita zagueiro. Mas ninguém fala. Otamendi ganhou Copa do Mundo, um zagueiraço. Não, Otamendi sempre foi ruim. Quem salvou a Argentina na defesa foi Dibu Martínez. Levou muito gol por causa da zaga que era ruim, mas ele foi um goleiraço na Copa. Incontestável ele ter sido o melhor do mundo. Dava briga entre ele e o da Croácia lá, Livakovic, mas Dibu Martínez decidiu os jogos para a Argentina. E a Argentina foi campeã, além de Messi e Di Maria, graças a ele. Tá certo? Maior também, meu Deus do céu. E os companheiros dele nem se fala, né? Tipo Tyler Fico da vida, meu Deus do céu. Outro que eu vejo aqui superestimado, Guti.
Cara, Guti era bom jogador? Era. No videogame, quem jogava videogame naqueles anos 2004, 2005, 2006, até mesmo 2007, gostava de botar Guti de titular no Real Madrid. Realmente, ele junto com o Zidane ali no videogame funcionava. Aí eu vi uns highlights de Guti, uns shorts aí no YouTube. Guti dava cada passo do caminho em profundidade. Meu amigo, Guti só fez aquilo acho que umas 4, 5 vezes. Dava um passe ou outro, um cruzamento ou outro, ele acertava. Mas cara, Guti sempre foi reserva no Real Madrid. No Besiktas, nunca foi, nem no Besiktas da Turquia, ele nunca foi essas coisas todas. Não era um jogador ruim, mas também não é esse craque superestimado que a turma bota, não. Cara, tem gente que fala mal de Raul e Morientes, que foram grandes jogadores na Espanha. Raul principalmente foi craque, chegou a disputar melhor do mundo, mas criticam Raul e elogiam o Guti. Não entendo essa. Até hoje eu não entendo. Tem gente que bota Guti numa categoria de Xavi e Iniesta. Cara, não. Guti nunca foi igual a Xavi Iniesta. Nem o dedo midinho de Xavi Iniesta ele foi. Cara, Guti foi um bom jogador, ok, mas... Cara, mas ele fez parte da época dos Galácticos, era meio difícil disputar a titularidade com Zidane, Beckham, Figo, meu amigo. Zidane se aposentou em 2006. Figo parece que saiu em 2005 do Real Madrid. Ou saiu em 2006, não estou lembrado. Beckham ficou até 2007. Guti parece que ficou até 2010 no Real Madrid ou foi 2009. Nunca foi titular, meu amigo. Ou seja, nem a própria equipe do Real Madrid acredita nisso, nem a própria torcida do Real Madrid acredita, e tu botar ele numa categoria que ele nunca esteve. Highlights é que nem Denilson, ok, craque, mas tipo, são uns 10 lances isolados de, sei lá, 600, 700 jogos. Nunca foi resolvedor, nem nada, deu um espaço ou outro, deu, mas nada absurdo. E o outro aqui para finalizar é Pedro da Espanha. Pedro da Espanha, cara, é porque assim, eu não coloco ele numa categoria de craque, mas ele sempre foi um jogador essencial para a Espanha e para o Barcelona, aquele Barcelona de Guardiola. Porque ele fazia o que Guardiola queria, fazia o que Vicente Del Bosque queria. Ele era aquele cara básico, recebia a bola, chutava gol, marcava o golzinho, os golzinhos dele e tudo mais. Mas assim, o problema é que assim, Pedro pegou uma geração excelente do Barcelona, aquela geração do tic-tac de Guardiola que encantou o mundo, que para muitos é a melhor equipe que muitos viu jogar no futebol. Para mim é a melhor, e olha que eu sou mais fã do Real Madrid, mas quem viu aquele Barcelona de Guardiola, meu amigo. Campeonato espanhol, o Real Madrid era vice praticamente todo ano. 3 anos seguidos o Real Madrid foi vice para aquele Barcelona de Guardiola. Copa do Rei, Barcelona dominando como sempre. Liga dos Campeões, de 4 Ligas dos Campeões, Barcelona foi campeão em 2. E assim, em uma aí ele só não foi porque Mourinho foi contra a Inter de Milão, que a Inter de Milão foi campeão. Porque Mourinho soube anular aquele time de Guardiola, viu? Mas se a gente for olhar, foi Pedro e viu assim, tipo, o Barcelona de hoje, Pedro não teria muita chance. Infelizmente não teria. E assim, Guardiola tinha muito aquele negócio de falso 9, Pedro era quase um centroavante, muitas era improvisado como centroavante. Mas assim, porque Guardiola nunca foi de investir em grandes atacantes. Assim, investia, mas tipo, nada absurdo, já que ele tinha Messi, né? Um cara que praticamente não se machucava e resolvia quase todos os jogos. Claro, né? Você tendo um Messi, quem precisa de um mega centroavante aí, né? Mas Pedro nunca foi esse absurdo todo. Tanto que no Chelsea ele mostrou que realmente nunca foi nenhum absurdo. E ele nasceu na melhor geração da Espanha. Campeão de Copa do Mundo, Copa lá da Europa, Eurocopa, finalista da Copa das Confederações. Mas Pedro foi aquele negócio, fazia o velho feijão com arroz certo. Mas o problema é que botam ele, porque ele fez parte de duas grandes equipes, que é a melhor geração dessas equipes, e assim, botam ele num patamar que ele não tava, mas tipo, ele era um peixe, não vou dizer pequeno, mas mediano lá. É tipo assim, Capdevila, lateral esquerdo, que ganhou quase tudo pela Espanha. Mas Capdevila não era nenhum craque, isso aí é fato. Tanto que depois perdeu vaga para Jordi Alba, um pouco tempo depois. Tipo, mas botam Pedro assim, porque realmente ele fez alguns gols. O primeiro título do Barcelona foi graças a Pedro, querendo ou não, ele e Messi, querendo ou não, o primeiro título mundial que eu tô falando, tá? Mas
é muito superestimado. Fez parte de uma grande geração, mas botam ele num patamar do caramba. Mas pelo menos ele fazia um velho feijão com arroz, né? Que nem os outros que a turma sempre botou num patamar que nunca deveria estar. Tá certo? Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, né? Espero que tenha gostado desse vídeo. Vou fazer uma parte 2 deles. Eu tenho alguns cabas aqui, brasileiro inclusive, e alguns cabas recentes, tá? Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e faça CC. Curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversa Aleatórias. Fui!